2 Coríntios capítulo 5. A morada eterna do cristão. Estamos certos de que, se esta nossa temporária habitação terrena em que vivemos for destruída, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Nota JP 1. Paulo chegou a uma perfeita compreensão sobre a temporalidade e fragilidade do nosso corpo, equiparou a uma simples tenda nômade, vulnerável e passageira, como o tabernáculo dos judeus no deserto, 2 Pedro 1,13. Nossa habitação no céu, entretanto, é sólida e permanente como a construção de alvenaria edifício. Uma obra das mãos de Deus, Hebreus 9,11. Só receberemos o corpo ressurreto por ocasião do iminente e glorioso retorno de Jesus Cristo, João 14,2, Filipenses 1,23, Lucas 16,9, Lucas 23,43, 1 Coríntios 15, do versículo 12 ao 24. Enquanto estivermos morando nessa tenda, gememos, almejando ser revestidos da nossa morada celestial. Porquanto, se de verdade estivermos vestidos, não seremos surpreendidos sem roupa. Nota JP 2. Nossa casa eterna, refúgio seguro, provida por Deus, retratada por Paulo como algo que o cristão veste. Um corpo sem sua roupagem é o estado daqueles cuja habitação temporária e terrena foi, de uma hora para outra, destruída pela morte. Porque, enquanto estivermos residindo nesse tabernáculo, murmuramos e somos angustiados, pois não queremos ser despidos, mas sim revestidos da nossa casa celestial, para que aquilo que é mortal seja completamente absorvido pela vida. Nota JP 3. Os cristãos sinceros participam da vida e da ressurreição de Cristo. Portanto, não serão consumidos pela morte, como se diz desde a antiguidade, mas absorvidos pela vida em Cristo, conforme a alteração feita por Paulo no antigo adágio popular. A morte e a sepultura sempre foram consideradas as grandes devoradoras da vida. Cristo alterou maravilhosamente o destino dos seres humanos que nele creem. Salmo 69, versículo 15, Provérbios 1, 12, Isaías 25, 8, 1 Coríntios 15, 54, Filipenses 3, 21. Ora, foi Deus mesmo quem nos preparou para isso, e concedeu-nos no Espírito como plena garantia do que está por vir. Portanto, andamos sempre confiantes, cientes de que, enquanto presentes nesse corpo, estamos distantes do Senhor, pois vivemos por fé, e não pelo que nos é possível ver. Nota de rodapé 4. Ainda que nossa alma reside temporariamente em uma casa, corpo, terrena, isso não significa que o cristão esteja privado da presença espiritual do Senhor para ajudá-lo em sua peregrinação diária. Essa é a missão do Espírito Santo em nossas vidas. Romanos capítulo 8. Sendo assim, caminhamos em confiança e preferimos estar ausentes desse corpo para estarmos completamente presentes com o Senhor. Por isso, temos a ambição de lhe sermos agradáveis, quer estejamos vivendo nesse corpo, quer o deixemos. Nota de rodapé 5. Paulo sabia que o crente, após a morte do corpo, segue para um estado intermediário entre a morte e a ressurreição. Contudo, esse estado incorpóreo e incomunicável com os que ainda vivem na terra não é um limbo, lugar para onde vão as almas das crianças sem batismo, segundo a teologia católica do século XIII. Pois o cristão sincero, assim que morre, é acolhido na casa do Pai e começa a receber as recompensas à sua fé. E isso é incomparavelmente melhor do que a vida nesse nosso corpo. Filipenses capítulo 1, versículo 23. Paulo usa literalmente a expressão grega philo timou meta, que significa
desculpe o meu grego, que significa fazemos nossa ambição, para dizer da sua paixão em fazer a vontade de Deus, quer esteja com vida, quando da segunda vinda do Senhor, quer já houvesse adormecido e deixado seu corpo terreno. Porquanto, todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece, em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja bem, quer seja mal. Nota de rodapé 6. Mediante a fé sincera na pessoa e no sacrifício remidor de Cristo, todo cristão é alcançado pela graça da justificação plena e eterna de Deus. Romanos 5:1. Entretanto, será necessário que cada crente seja julgado e responda por suas ações. 1 Coríntios 3, do versículo 3 ao 15. Portanto, compareceremos à presença do Senhor, por nossas memórias, sobretudo, o quanto realizamos por meio do corpo durante nossa existência na terra. Logo em seguida, entretanto, reconheceremos que nossos pecados e faltas foram respostas para os que se orgulham das aparências e não do que está no coração. Pois se enlouquecemos é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é porque vos amamos. Nota de rodapé 7. Final da nota de rodapé 6. Todos lavados e apagados os pecados para sempre, pelo poder do sangue de Cristo. 1 João, capítulo 1, versículo 9. As Escrituras não oferecem base teológica sustentável para a doutrina de um purgatório, onde as almas dos cristãos passariam por um período de punições e purificação até poderem adentrar aos céus. Os pagãos incrédulos passarão por um outro tipo de julgamento, Romanos 2, versículos 5 ao 16, a fim de serem condenados à separação eterna de Deus, morte. Aqui, no entanto, Paulo trata especificamente dos cristãos. Nota de rodapé 7. Normalmente, os falsos líderes cristãos não se preocupam com o desenvolvimento de uma espiritualidade genuína, sadia e profundamente alicerçada em Cristo. Eles se concentram na popularidade e na própria riqueza. Por isso, os inimigos de Paulo o acusavam de algum tipo de desequilíbrio mental ou emocional, pois sua história de conversão e a paixão sincera com que pregava e exercia seu ministério missionário era além do normal. Paulo, contudo, procurava manter a sensatez, por amor aos coríntios. 1 João, capítulo 2, do versículo 1 ao 5. Porquanto o amor de Cristo, o amor de Cristo, o amor de Cristo, o amor de Cristo. O amor de Cristo nos constrange, porque estamos plenamente convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam para si mesmos, mas aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista meramente humano. Ainda que outrora tivéssemos considerado a Cristo assim agora, contudo, já não o conhecemos mais deste modo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. Nota de rodapé 8. Deus toma a iniciativa de reconciliar a humanidade consigo mesmo. Ele é o reconciliador, que une o pecador rebelde ao seu Criador. Reúne, religa, religião ou religar em latim. Cristo, o Filho de Deus, é o agente vital dessa reconciliação. Versículos 18 e 19. A redenção é o cumprimento dos propósitos de Deus na criação. E isso ocorre em Cristo, porque em tudo que existe foi criado. João 1:3, Colossenses 1:16, Hebreus 1, versículo 12.
e em quem todas as coisas são perfeitamente restauradas em nova criação. Romanos 8, do versículo 18 a 23, Efésios 2:10. Nós, os reconciliados, somos ministros, servos e embaixadores, e devemos proclamar a mensagem de reconciliação ao mundo, o Evangelho. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo, e nos outorgou o ministério da reconciliação, pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio. Assim, vos suplicamos, em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Nota de rodapé 9. Deus se fez humano em Cristo e se identificou com o pecado da raça humana, sem pecar, como única forma legal de cumprir toda a lei e redimir todo aquele que crê nesse último, suficiente e eterno sacrifício vicário. Jesus na cruz do Calvário, Isaías 53:6, João 20:21. Essa é a lógica do Evangelho. O único homem completamente justo tomou sobre si nosso pecado e suportou o castigo que merecíamos. Desta maneira nos outorgou sua justiça e, por intermédio dela, a plena reconciliação com Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30.